Muito bem, muito bem. Estamos aí com mais um programa Memórias da Várzea. Hoje, especial demais esse programa. Uma pessoa que eu admiro muito, o professor Vanderlei Marques. Ele que, da época do futebol, um dos melhores meia-esquerda que a gente viu jogar aí, os antigos vão se lembrar hoje. Hoje a gente vai bater um papo super legal, porque a gente vai lembrar de times, de títulos, de passagem pelo esportivo e alguns jogadores que fizeram parte desse elenco que o professor Vanderlei jogou aí nos meados da década de 70, por aí, né, professor? Seja bem-vindo, professor Vanderlei, um prazer enorme. Obrigado por ter aceitado esse nosso convite aí. Muito obrigado, para mim é um prazer rememorar as épocas áureas de Tramandaí e Imbé, pois era tudo uma mesma comunidade, Imbé não era emancipado, então a cidade era pequena, todo mundo se conhecia e jogava. O prazer era praticar esporte. Naquela época não existia ali o ginásio de esportes Tramandaí, era descampado, então era uma quadra de cimento a céu aberto, e a SAT no futsal, e o campo do Beira-Mar para futebol de campo. Essa é a minha juventude na época, na década de 60, né, que a gente se criou e jogávamos juntos. A SAT por muitos anos foi palco de grandes campeonatos ali, né? Os campeonatos municipais, na verdade, aconteciam ali, né, professor? Era só ali que existia coberta em Tramandaí. Então, a arquibancada era em cima, o pessoal olhava para baixo para olhar o jogo. E as paredes. O campo ficava a 1 metro da parede. Então, se facilitasse... Era muito apertado, né, aquilo ali? Era muito apertado, mas era muito gostoso. Ali se formou grandes jogadores, né? Saíram dali, da própria SAT, daquele ambiente ali, se formou grandes jogadores, grandes parcerias, né, dentro do futebol. E adversários épicos. Por exemplo, assim, o time do Paulinho Sarará. O Paulinho Sarará sempre foi um jogador técnico e muito catimbeiro. Ele primava pela catimba, e além de bom de bola. E o nome do time do Paulinho Sarará é que eu não me lembro, mas tinha outros adversários, que eram o Esparta e Piratas. Piratas era o meu time. E Esparta era o time do Negro, do Dema, do Marco Aurélio, ali da Barra, né, do Ejo, goleiro. Então, no futsal, na adolescência, era esses torneios que eram feitos ali na SAT, campeonatos. E o grande confronto, Esparta e Piratas. E Piratas eram os... Mas dava... Era Grêmio e Inter, só para te ver o acirramento. E torcida também. Porque Tramandaí não tinha o que fazer no inverno. Vivia no verão em função dos veranistas, e quando batia o início de março, o pessoal ia de volta para Porto Alegre, e aqui ficava meia dúzia de gente, que todo mundo se conhecia e praticava esporte. O esporte era futsal e campo aos domingos no Beira-Mar. Alguma lembrança de alguma decisão de título entre Esparta e Piratas? Que o senhor lembra, assim, que venha na memória, assim, que foi importante? Na década de 70, Ivo, praticamente, não quero cometer injustiça com as outras equipes, mas praticamente sempre eram decisões com essas duas equipes. Desde o início dos anos 70, lá, né, até 80, né, às vezes ganhava um, às vezes ganhava outro, e eram motivos de assunto durante a semana posterior aos títulos. Estamos hoje com Memórias da Várzea, terceiro programa já, né? Terceiro programa você acompanha aqui no Correio de Imbé. E hoje com o professor Vanderlei, né, falando um pouco do futsal da antiguidade, grandes jogos, grandes ídolos que para muitos foram ídolos, mesmo não tenham sido profissionais, mas aqui dentro do nosso município, né, entre Tramandaí e Imbé, que na época eram juntos, né, viraram ídolos, né? Tanto que hoje a gente está aqui com eles. Eu nessas três entrevistas que eu fiz aqui, eu tive 3 ídolos meus, né? Pessoas que eu tenho um grande carinho. Alguns, infelizmente, eu não tive o prazer de ver jogar. Não tive esse prazer aí. Professor Vanderlei,
Depois dessa época, o senhor acompanhou, parou de jogar antes de ser profissional, depois a gente vai conversar sobre isso aí também. Um time que jogou assim, ó, depois do tempo do Deco, né? Naquele tempo, aquela gurizada ali que fazia menção a Esparta e Piratas. O senhor acha que poderia se comparar? Não existia mais Ivo. O problema é que a cidade cresceu, se estabeleceu, Imbé se emancipou, então cada um ficou dentro da sua própria realidade. Pessoas de fora vieram morar para cá, começou a crescer a cidade, as duas cidades, e aí os antigos se recolheram, né? A idade chega para todo mundo, então a gente fica restrito a um ambiente quase que familiar. Embora eu, no meu caso, eu mantenho até hoje, como já te falei antes de começar o programa, uma turma onde eu consigo ainda, apesar dos meus 66 anos, jogar 2 vezes por semana. Jogar não, 1 metro quadrado, correr. Então, isso satisfaz, isso ajuda para a saúde, mas eu não sei te precisar quais seriam hoje os times que seriam os rivais, assim, análogos, similares ao Piratas e ao Esparta. Eu acho que hoje, se tivesse, são mais equipes, porque tem mais pessoas. E aí, antigamente, Tramandaí, Ivo, só para te saber, existia o Centro, a Barra, a Tirolesa, só. A São José era restrito ao campo da aviação, onde ali aviões pequenos tinham seu campo de pouso e decolagem e aterrissagem. Então não existia o Colégio Assis Brasil lá no descampado, lá perto do cemitério, que é até hoje. No mais, não tinha outros bairros. E aqui o bairro do Imbé, que era, como eu te disse também antes, pertencia ao município de Tramandaí. Então, as pessoas se conheciam, todas elas. E hoje, de uns 20 anos para cá, começou a crescer de uma forma que a gente não conhece praticamente. Todo mundo é muito grande. E o futebol também cresceu. Hoje eu sei pelo pessoal que joga lá no módulo, embora eu não vá, né, a gente acaba tendo outros prazeres e afazeres. Meu domingo fica restrito a ver futebol por TV, né? Então a gente fica sem acompanhar o futebol local. Sim. E isso é uma pena, porque com certeza eu sei que tem várias equipes. Eu acho que aqui no Imbé também da mesma forma. O campeonato municipal, tanto de campo quanto de salão, é que eu acompanhei esse ano. Em função eu tenho 3 filhos, Ivo. Sim. O Deco e mais 2. O mais novo, que hoje tem 22, estreou esse ano aqui jogando no futsal. Não ganharam de ninguém. Perderam todas, praticamente. A última, para encerrar o campeonato, eu fui quase todos. Ele ganhou. Eu disse, rapaz, conseguiram ganhar uma. Então é isso. A gente hoje vive em função dos filhos. Tá certo. A gente tem um tempo que passa, né? O futebol vai passar e a família continua. A gente tem que ter esse tempo. Do futsal para o futebol de campo. Tempo do Beira-Mar, alguns clubes que passou ali. Eu quero lembrar, assim, que deu uma refrescada na memória. Agora nós estávamos conversando sobre o professor Vanderlei, alguns jogadores que faziam, né, aquela dupla contigo, ou trio de ataque contigo, o professor Vanderlei na esquerda, um direito e um centroavante. Aqueles caras que memoráveis, assim, que tu gostava de jogar ao lado. Gostava de jogar com Laerte, que trabalha até hoje na prefeitura, Roberto Floriano no gol, o Dema, falecido o ano passado, irmão do Rapac, de centroavante, né? Cello, na zaga, enfim. A minha memória não me ajuda, Ivo, mas eu sou muito feliz por ter feito muitos amigos dentro do futebol, começando aqui no Beira-Mar. E paralelo ao inverno no Beira-Mar, existia no verão o futebol de praia, que era muito forte. E essa turma nossa do inverno,
uns 60% jogava no Praiano pela SAT. Então, também tivemos títulos memoráveis na década de 70 na praia, no verão, né? Onde existiam clássicos contra Capão da Canoa, contra Cidreira, CPC. que eram os times fortes também, né? Mas no futebol de campo, a minha função, a minha posição não existe mais no futebol, que era ponteiro esquerdo. Hoje não tem mais ponteiro esquerdo e nem direito, são alas. É um lateral que tem a capacidade pulmonar suficiente para ir e voltar, né, e fazer toda aquela lateral do campo, tanto pela esquerda quanto pela direita. Lá nos anos 76, o Negro, que era da Alcorsã, que reside aqui no Imbé, que está até hoje chefiando o departamento de veteranos do Beira-Mar, lá em Tramandaí. Alvarez Pazin, me convidou para ir para o esportivo. Fomos. E ficamos lá uns 2, 3 anos. E na época o treinador esportivo era o Enio Andrade. E por incrível que pareça, era eu na ponta esquerda e o Negro na ponta direita. O Negro depois veio a ser volante quase a vida inteira dele. Mas lá no esportivo ele jogava na ponta direita. Nós tivemos lá Cacau, Neca, Gasperim no gol, que depois jogou no Inter. Bom, isso na 76, 77. 74, 75. Em 76, eu fiz o vestibular para Educação Física, fui para Porto Alegre no IPA, e lá o Carlos Miguel, que já tinha saído do esportivo, foi para o São José, ficou sabendo que eu estava no IPA, e uma noite daquelas ele foi lá no IPA, junto com o treinador do São José, me convidar para jogar no Zequinha, no Passo da Areia, aonde eu fiquei 4 anos. No último ano, e lá no Zequinha, jogou o Miltinho comigo, lá de Cidreira, né? No último ano do Zequinha, eu levei o Laerte para lá, para jogar. E nós íamos no inverno, nós fazíamos a parte de preparação física em Tramandaí, no Campo Beira-Mar, e os 2 coletivos semanais a gente fazia lá em Porto Alegre e jogava o fim de semana a segundona. Era uma maratona feita de... mas naquela época a gente era bom, né? Jovem, né? 20 e poucos anos, então a gente fazia com o maior prazer. E vim encerrar a minha carreira praticamente pós São José em Osório, no Gaó, jogando seguidos 10 anos. Onde fui laureado atleta do Gaó por 10 anos. 10 anos. Quantos títulos lá? Também, assim, olha, a minha memória nesse aspecto, Ivo, tu não vai poder contar com nada. Eu não posso precisar a data, mas era gaúcho brasileiro. Era os clássicos, eu lembro. Era os clássicos osorienses, o clássico osoriense, até hoje. É. Mas ou ganhava o gaúcho ou ganhava o brasileiro. Eram grandes jogos traçados. Eu me lembro que muitos jogadores daqui de Tramandaí jogavam ou no gaúcho ou no sul-brasileiro, o Gepol também, que eram as 3 forças do município de Osório. Dentro de Tramandaí, se tu tivesse que fazer hoje, assim, relembrar, assim, não toda, mas uma seleção, começando por goleiro, tu já disse que tu gostava de jogar com o Roberto Floriano. Eu não quero cometer injustiça com os outros que não foram citados. Sim. Nem na posição de goleiro e nas posições restantes do campo. Mas eu não sei. Na zaga, aqui em Tramandaí, Alvarez era volante. Fazer uma seleção, Ivo, barbaridade. Era muito jogador? Não, Então vamos sair da seleção. O que tu achava de diferencial daquele pessoal que jogava, desse pessoal que jogava naquela época, para esse que está surgindo agora? Qual é que era o diferencial maior? Era o amor à camiseta. Nós tínhamos um amor assim, era totalmente amador, não se ganhava nada para jogar, né? Então era um espírito amadorístico, aonde a gente tinha prazer em jogar pela camiseta, né?
Uma ajuda de custo para pagar passagem, se fosse para Osório naquela época. Bom, daí tudo bem. Mas não tinha isso de cobrar, que hoje em dia os clubes são onerados para trazer jogador de fora para jogar aqui. Memórias da Várzea, terceiro programa. Nós estamos hoje aqui com o professor Vanderlei, meia esquerda, um dos ícones do futebol municipal de Tramandaí, pai do Deco, meu irmão, meu parceiro Deco, né? Não sei se jogou, porque eu não posso comparar. O professor Vanderlei não tive o prazer de ver jogar. O Deco joga muito, mas não sei se chegou a um pouquinho assim do professor Vanderlei, pelo que falam, do que eu falo. Cada pessoa que eu falo diz, cara, tem que levar o professor Vanderlei, tem que levar o Laércio, eles vão citando as pessoas, os antigos mesmos vão citando as pessoas. Então eu não posso comparar o Deco com até porque posições eram diferentes. O Deco meia esquerda, o professor Vanderlei meia esquerda, ponta esquerda, mas de uma coisa é certa, duas pessoas fenomenais. Tenho certeza que o Deco puxou muito do professor Vanderlei. Nós vamos para um pequeno intervalo, faturar um pouquinho, e na volta a gente continua essa entrevista aqui com o professor Vanderlei. Vamos falar um pouco mais agora do esportivo, vamos falar um pouquinho mais agora de alguns ícones que eu lembro, que eu quero saber como era jogar ao lado dessas pessoas aí, né? E você aproveita e compartilha essa live aí, compartilha esse vídeo no seu Facebook, para que as pessoas acompanhem a nossa programação. Voltamos já já. Acompanhe pelo Correio do Imbé o Campeonato Municipal de Futsal de Imbé, edição de 2019, ao vivo. Segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 19 horas. Narração, Renato Dias. Reportagens, Jorge Bittencourt. Patrocinadores: Prefeitura Municipal de Imbé, Secretaria de Turismo, Odonto Praias, INB Telecom, SM Matos Monitoramento, Presidente Materiais de Construção, Vereador Catarina Teixeira, MJ Transportes Ambientais, Santa Clara Vidros Planos e Curvos Temperados, Par Bilhar 23, Beer Ball Quadras de Areia e Salão de Festas, Atena Móveis sob medida, Barcelos Imóveis, Funerária de Imbé, Honda Litoral 24 horas, Mecânica Foguinho, Infinity Construtora, Academia Intense, Pilates e Fisioterapia Luciane Zabotti e Wagner Silva, Farmácia Zanella, JR Centro Esportivo, Casa das Baterias e Auto Center HC, Exata Contabilidade. Voltamos com o segundo quadro, nosso Memórias da Várzea, terceira entrevista, hoje com o professor Vanderlei, ponteiro esquerdo, grande pessoa aí. Estávamos aqui conversando em off, falando sobre alguns jogadores da época do professor Vanderlei, que a gente vai conversar agora com cada um, vamos nomear para ficar mais fácil, até lembrança do professor Vanderlei. Daí ajuda a gente a ter a lembrar um pouco mais desse tempo aí. Tava conversando, Tarusco, já era o mais novo, né? Tava surgindo mas jogou com o Tarusco. Como é que era jogar ao lado? Como é que foi o futebol do Tarusco? Joguei com o Tarusco, grande técnica, excelente ponteiro esquerdo, canhota perfeita, visão de jogo, tinha tudo que um bom jogador precisa ter. Velocidade, arranque, né? Faro de gol. Então eu só tenho elogios para o Tarusco. Naquela época, um jogador diferenciado, assim, que o senhor lembre, que era aquele cara que jogava com ele, era... Os dois irmãos, Tarusco e Ike. O Ike pelo lado direito, o Tarusco pela esquerda. Eles são, no mínimo, 10 anos mais novos que eu.
Então, eu já estava quase em fim de carreira e eles estavam começando, né? E aí, logo em seguida, o Tarusca entrou para a brigada, continuou jogando aquela bola redonda, o Ike, da mesma forma, estraçalhando na ponta direita, né? São dois jogadores e amigos que eu considero uns dos bons aqui em Tramandaí. Tef. Esse é da minha época. Volante, muito bom no cabeceio, na impulsão dificilmente ganhava dele, né? Pena que nos deixou já faz um tempo, mas era muito bom jogador. Destruía, né? Na frente da área era ele e o negro, o Alvarez Pazinho, né? Eram os dois volantes, assim, ó, nota 10. Eu estava me lembrando do jogador, agora me fugiu a memória dele ali agora, de quem era, mas... E o Tonho, falecido Tonho. Também muito bom, ponteiro direito. Tinha uma direita potentíssima. Ele chutava de qualquer distância. E para cruzar também tinha uma pontaria fenomenal. Excelente jogador. Boa lembrança, Ivo. Esse eu cheguei a ver jogar. A primeira imagem que eu me lembro do Tonho, eu entrando no módulo, ele já estava veterano, jogando pro Tirolesa, que o Tirolesa voltou à segunda divisão. Eu já jogava, né, nosso jogo era o segundo jogo, eu estava entrando no módulo para ir jogar, deu uma falta. Aí eu parei da tela ali para olhar, ele pegou a bola com a mão e botou no ângulo, porque com o pé não pode bater aquela bola, porque foi com a mão. Eu digo, Jesus, cara. Ele tinha essa categoria. Eu nunca vi assim um baixinho bater tão forte na bola quanto ele. Era impressionante. Ele era também veloz. Enfim, era tudo que um ponteiro precisava ter. Velocidade, potência, inteligência. Algum lance memorável? Uma final de campeonato? Algum lance que tu lembre assim que foi incrível, foi legal? É legal de lembrar com algum jogador ou uma situação de algum jogo que tu lembre assim que seja... bacana de lembrar? Olha, com certeza eu tive momentos assim inesquecíveis, mas no Gaó também, lá em Osório, final de campeonato, gol de falta, e também teve a felicidade de ser, como tu disse aí, do Tonho, lá onde a coruja dorme. Com a mão. Com a mão. Então, e aquilo foi o gol do título. Então, essa é uma das lembranças assim que ficou mais marcante. Como é que era a situação do pré-jogo, assim, durante a semana dos jogos, quando era em Tramandaí, quando era em Osório, a torcida, o que vocês faziam? Como é que era essa situação assim? Aqui em Tramandaí nós tínhamos a vida normal, sabendo que lá em Osório, no caso, vou citar especificamente lá o Gaó, tinha um jogo importante no fim de semana, muito importante. Então a gente se cuidava, não cometia excessos, até porque na época a gente não existia a noite aqui em Tramandaí, onde pudesse desgastar. Então à noite a gente ficava em casa e de dia brincava, corria, jogava, estudava, dava aula, enfim, tudo que uma pessoa de uma cidade pequena fazia naquela época. Mas sabendo que no fim de semana era osso duro de roer. E eram clássicos, como tu disse, o Gepol, o Sul Brasileiro, o Gaó, enfim, equipes lá que traziam gente. Como o Gaó se reforçava, todas as outras equipes se reforçavam. E também quero te dizer que joguei no Jaú, lá em Santo Antônio. Santo Antônio. No Avenida. E também fiz bons amigos lá. Santo Antônio, os clássicos, Jaú, Central, o América. Joguei no Central. O Central também. tinha um grande. O Central era no Cará. Isso continua ainda lá, aquele campo deles lá, que é um campo magnífico, né?
Sempre foi bem cuidado, desde aquela época, E da minha a torcida época. a torcida daquele time lá é fora do normal. Eu ainda não vi aqui no litoral uma torcida tão inflamada, apoiadora da maneira que é aquela torcida central. Pois é, isso na tua época. Imagina mais para trás ainda, aonde só a única diversão que existia, eles trabalhavam na roça a semana inteira e no fim de semana se deslocava todo aquele núcleo de habitantes para dentro de um campo de futebol. Né? Então, o prazer, a cobrança, a alegria, dividindo tudo. Tristeza, alegria, prazer, era muito bom. No módulo, hoje, onde é o módulo, né, dizem que o Campeonato Municipal de Tramandaí ele era disputado dentro do Mato Estado. Né? Não sei se tu chegou a disputar ali, não lembro. Não, no Mato Estado não. Na minha época era no Beira-Mar. Eu dentro ali do Mato Estado, sei que tem um campo ali, que alguns falaram que era ali, outros eu não lembro, mas o Saúca uma vez me falou também que jogou algum campeonato ali. Tu jogou com o Saúca? Joguei com o Saúca, centroavante muito bom. Do meu tempo, Saúca. Saúca é teu tempo. Jogaram junto ou não? Olha, se jogamos juntos, deve ter sido ali... Eu me lembro do Adão. O Adão, zagueiro, irmão do Saúca. Foi o que eu levei pro Beira-Mar para jogar. Tem uma final inesquecível, que era um Grenal. Então vamos contar. No Beira-Mar. O Colorado, eu sou gremista. O Colorado era muito melhor. Era o Dema, era o Laerte, no auge. E o Grêmio tinha aí... o Colorado ainda tinha o Roberto Floriano. Eles tinham um time, assim, tecnicamente melhor que o nosso. E o nosso era o Negro, o Alvarez Pazin, era eu, o Canela e o Adão. Aí levei o Adão pro Grenal. O Adão era um guri. E ele estava chegando no time do centro. Daí, né, o Adão era tido assim como a vila. Ele era de lá, né? Era de lá, e era um guri. Então a gente pegou ele. Eu peguei, trouxe pela mão, disse: Adão, tu vai ser meu zagueiro. E pegou e foi titular naquele Grenal. Saímos perdendo de 3-0. Terminou o primeiro tempo. Segundo tempo, 4-3 para nós. Eu fiz 3 gols. Pede pro Adão, um dia traz o Adão aqui, que ele tem detalhes. Como eu te disse, a minha memória não é clara nesse sentido. O Adão vai te contar sobre a história desse Grenal, com detalhes assim que ele vai te citar os jogadores que jogavam, que eu não lembro mais. Tu teve, nós estava contando, você tem 4 filhos, né? 3. 3 filhos. Deco mais 2, né? Mais 2. O Deco, pelo jeito, foi o que, né, o primeiro que saiu e que deu uma pincelada no futebol. Né? Eu acho que não quis seguir carreira, porque o Deco tinha futebol para poder surgir um pouquinho mais, né? O Deco é muito preguiçoso, assim, no aspecto de querer ter uma rotina. Pro futebol, tu precisa ter uma rotina, verdade. Ter disciplina e querer, né? Mas o Deco, logo em seguida, o estudo e os afazeres. Hoje, por exemplo, assim, ele está morando no Rio de Janeiro, fez cursos lá para mergulhar, né? Foi assim, tirou o primeiro lugar no curso, está esperando agora a vaga lá para poder trabalhar em atracagem de navios lá. Então ele está lá com o irmão de criação dele, que é o Frank, que já mora há anos lá e que já mergulha. Então o Deco está refazendo a vida. Ele, até agora, dia 25 de agosto, ele fez 36 anos. 36 aninhos, Deco. Veterano já. Então, o tempo passa. E aqui na tua frente, aqui, exatamente do outro lado, aqui na esquina, tem ali o ambiente familiar de eventos da família dos meus filhos, dos outros 2. Os outros 2. Um é fotógrafo e o outro é filmagem dos eventos. Eles estão ali. Ali é do local de trabalho deles, que é o Ariel e o Emanuel. E o André, que é o Deco. É isso aí. E no início, assim, quando surgiu o Deco estava ali batendo aquela bolinha, tu olhou o Deco, assim, imaginou, assim, você vai dar jogador, vou levar para algum time, ou nunca teve essa pretensão de colocar o Deco
a jogar futebol? O Deco sempre foi muito independente, né? E eu nunca, não é nunca, eu nunca acompanhei de perto o Deco nas idas ao futebol. Como eu te disse, ele, pela sua independência, ele não foi criado comigo, ele foi criado com a mãe dele, né? E eu nunca pude, assim, dar pitaco, dar palpite na vida esportiva dele. Sim. Deixei ele, e também até porque era bom para a própria independência que ele, né, fizesse o que ele tinha vontade no esporte. Então ele se restringiu ali ao ambiente do Beira-Mar ali. Estava sempre ali com a gurizada? Está sempre ali, jogando com o negro no comando. Então até que ele também foi para o jiu-jitsu, onde ele, na faixa dele, ele foi campeão. Isso mesmo, fez uma boa... no Rio de Janeiro. Então, o Deco, desportista, ele sempre foi. É uma grande pessoa, gosto muito do Deco. O Deco é um grande parceiro. Surf também, ele gosta muito. Professor Vanderlei, lembrar de um título não deu ali. Né? Lembrar um título não, um lance sim. Né? Mas tem aquele ambiente que era formado em uma final de campeonato. Onde vocês se reuniam onde? Quando tu jogou no Beira-Mar, né? As finais aqui, onde é que você se reuniu? O que vocês falavam, assim, antes do jogo, no vestiário, assim? O que era esse ambiente, assim, de título? Olha, era muito amador. Era o treinador que chegava e falava, a gente ouvia, né? E se ele perguntava alguma coisa, a gente respondia. Mas, do contrário, ele dizia, eu quero fulano jogando mais fixo, o outro mais solto, distribuindo a bola. Existiam as posições, tu tinha que mais ou menos preservar as posições naturais tuas. Então, não tinha, assim, hoje em dia, uma concentração. Naquela época, não. A concentração mesmo... E mesmo em clube profissional que eu joguei, né, lá em Bento Gonçalves, no Esportivo, e no São José, em Porto Alegre, a concentração era muito pré-jogo. Era um dia antes do jogo, tu ia no clube, ficava lá ouvindo uma preleção do treinador, né, disse, agora vocês vão para casa, cada um vai para casa e volta amanhã em tal hora para a gente pegar o ônibus, se fosse o caso, né, por uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, a gente ia. E aqui, a gente, por exemplo, para jogar lá contra o Brasil de Pelotas, então tu viajava um dia antes, daí tu ficava em hotel e tal, né, o São José. Lá no Esportivo, Bento Gonçalves para Caxias dava 1 hora de viagem. Então... Deixa eu te contar as situações pitorescas, assim, ó. No Esportivo, a gente cansava de uma goleira não enxergar a outra. A serração. Serração grande. E lembro uma vez, quando o Esportivo foi jogar com Juventude, a gente era 0 grau, a grama quebrava. Eu, no Esportivo, na concentração, eu morava na concentração. Era só eu que estudava, à noite. E eu cansava de ir para a escola... com a neve batendo nos meus ombros. Naquela época, inverno era inverno. E eu tinha 20 anos, 19, 21. Então, é uma época que isso não fazia diferença para a gente, jovem. Mas era marcante. Tanto é que até hoje aquilo ficou gravado na minha memória. E era um momento, acredito que nessa época, era uma época muito mais difícil, né? Não tinha... a valorização que o atleta tem hoje, que o jogador tem hoje. Vocês viviam mais, era por amor mesmo, né? Uma ajuda de custo. Não existia salário assim que pudesse nem padrão de comparação com a atualidade. Por exemplo, no São José, eu ganhava lá uma ajuda de custo, mais o contrato que eu já começava dando aula, contrato no Estado, então eu juntava os 2 salários para poder ter uma vida mais ou menos legal, digna. Entendeu? Então aí valia a pena manter. Porque naquela época, é como eu já tinha te dito antes em off, era mais o espírito amador que vingava.
né? Tu jogava mais pelo amor, pelo prazer da profissão, mas não pela compensação financeira. Muito bem. Professor Vanderlei, ponta esquerda, um dos ícones do nosso futebol aí, grande pessoa. Eu estava ansioso por essa entrevista, estava ansioso para recebê-lo aqui. Já disse antes, não tive o prazer de vê-lo jogar, mas eu ouço muito bem que as pessoas quando falam, não, tu tinha que ter visto o professor Vanderlei jogar, o Renatinho da Boa Vista, o Tef, Carlitão, né? Esses jogadores que a gente vai olhando, cara, chega a me encher de orgulho. Eu olho assim, jogadores... Renatinho da Boa Vista, um parênteses aqui, excelente fixo no futsal, um cara sério, e era sério dentro do campo também. Mas para dividida com bola, eu nunca vi uma pessoa que nem o Renato. Dificilmente ele perdia uma dividida de bola, mas sempre com seriedade e não com malícia. Lealdade. Nunca machucava ninguém, mas era um cara técnico, né? E naquele tempo existia o fixo, frente e 2 alas. Era o futsal. Não sei se é assim hoje. Mas hoje não existe mais fixo e frente, hoje é tudo... Mas naquele tempo tu Sim, tinha que guardar as posições. Mas era... E a bola era aquela antiga. A pesadinha, menor. Mas era um chumbinho. Eu lembro. Cheguei a pegar ainda essa bola aí. Tu chegou a pegar? Peguei. Graças a Deus que foi bem no início. Bem que futsal nunca me foi a minha área, né? Bem, nem o campo, né? Nunca joguei muito, só corri atrás da bola. Mas o futsal era o pior deles. Professor Vanderlei, para encerrar a nossa entrevista, essa manhã agradável que a gente está aqui, vou perguntar pelo nosso próximo entrevistado agora, que será outra pessoa também que eu adoro de coração, um grande parceiro, me inspirei muito quando comecei a jogar e via jogar. Paulo Roberto, zagueiro. Chegou a jogar com o Paulo Roberto, ouviu jogar. É o nosso próximo entrevistado. Que faça Que bom que ele possa ter mais memória do que eu. Paulo Roberto foi um excelente zagueiro. Aquela hora que tu perguntou do Beira-Mar, me falhou, mas ele era um dos ícones. Dificilmente ele perdia a bola na cabeça, antecipação, era uma pessoa técnica, não era... Porque geralmente zagueiro a gente pensa que é um cara... Truncado, bate. Truncado, um cara meio grosso que não sabe jogar, bota na zaga. Não, ele era técnico, ele desarmava sem cometer falta. Então, eu gostava quando eu jogava sabendo que ele estava lá na zaga. Era uma segurança para a gente que jogava no ataque. Certo. Mais alguma observação? Não? Quero agradecer. Espero que eu possa ter contribuído um pouco com o conhecimento das antigas aí, com o teu programa, Ivo, e uma satisfação em poder atender o amigo. Muito obrigado, eu é que agradeço essa vinda, eu já disse antes, né? Estava ansioso por esse programa iniciar, porque era tanta história que eu escutava, que eu queria passar essa história também para o público de casa, para esses jogadores, para as pessoas que hoje estão aí surgindo e jogando, né? E para aqueles veteranos lembrar um pouquinho desses momentos. Tenho certeza que hoje, que nem na semana passada estava o Floriano aqui, o Renatão estava assistindo, né? Outros grandes jogadores da antiga, e o próprio Adão assistiu numa, o Nego, não lembro quem é que comentou, o Sasso comentou antes, o Adão era zagueiro, quando eu entrevistei o Neto. Ivo, antes de encerrar, quero só dar um parênteses, porque tu citou o nome do Renato, do Renatão. Renatão. E era um ponteiro direito, daqueles rompedor. Quando ele embalava, meu amigo, não tinha lateral que parava ele. Então, eu também joguei com o Renato. E no futsal, ele era conhecido como 7 facadas. Mas olha, rapaz do céu... É meu amigo, é meu irmão, até hoje eu corto o cabelo só com ele. Ele é um parceirão. Né? É um parceirão e é uma das amizades que a gente fez no futebol. E naquela época, além do futebol, era porque era do dia a dia nosso. O Tramandaí tinha meia dúzia de pessoas e o Renato era uma delas. Se conhecia, estavam sempre juntos. Isso aí.
Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, né? Pela participação de todos. Gostaria que compartilhasse esse vídeo aí nas suas redes sociais. Acompanhe o Correio do Imbé, essa TV que está crescendo cada vez mais aí. Obrigado, Renato Dias, mais uma vez por esta oportunidade. Estamos no terceiro programa, Memórias da Várzea. Hoje nós conversamos com o professor Vanderlei, um papo super agradável, uma entrevista maravilhosa. Eu gostei muito, tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar. E no próximo sábado nós vamos estar aqui com Paulo Roberto, a lenda da zaga do futebol de Tramandaí. Um abraço a todos e esperamos vocês na próxima edição. Deus abençoe e até a próxima.